Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Nós vamos aqui continuando, aprofundando um pouco mais sobre a estrutura dos planos de gerenciamento de projetos, né? Vamos continuar aqui abordando os planos, agora o plano de gerenciamento de riscos. Esse traz algumas informações adicionais mais interessantes e o propósito do plano de gerenciamento de riscos é descrever como as atividades de gerenciamento de riscos serão estruturadas e executados ao longo do projeto. Temos aí como proposta para compor, este documento a estratégia de riscos e metodologia que serão utilizados ao longo do gerenciamento de riscos. Temos também papéis e responsabilidades atribuídos, financiamento e prazos, temos reserva de contingência, vamos poder utilizar dessas reservas, qual que é o prazo, se existe algum prazo de liberação dessas reservas, enfim, não apenas reservas, mas é um exemplo. Categorias de riscos, eu posso criar categorias, eu vou falar daqui a pouco para você sobre a estrutura analítica de riscos, ok? E apetite a risco das partes interessadas, então uma análise anterior feita em relação às partes interessadas sobre como que é o apetite, elas são mais propensas aos riscos, elas são mais avessas aos riscos, o que elas toleram e o que elas não toleram em relação ao gerenciamento de riscos. Temos também definições de probabilidade e impacto, o que eu estou usando para poder medir probabilidade e o que eu estou usando para poder medir impacto dentro do projeto. Então eu preciso dessas diretrizes e essas diretrizes nós encontramos no plano de gerenciamento de riscos. Temos aí a matriz de probabilidade de impacto utilizada para poder avaliar os riscos do projeto e formato de relatórios e acompanhamento que nós vamos utilizar para poder comunicar quando o risco ocorreu, quais foram os impactos realizados, quais ações foram implementadas, se a ação foi de sucesso, se gerou um resultado significativo. Então o plano vai me dar essas diretrizes, essas informações, essa base para que eu possa fazer o gerenciamento adequado dos riscos do meu projeto. Agora eu queria compartilhar com vocês algumas informações mais detalhadas, por exemplo, como eu falei com vocês da estrutura analítica de riscos, Nós temos aí um exemplo na tela, que é o seguinte, a ideia é justamente identificar níveis, ou então áreas potenciais de onde nós podemos tirar riscos, Por exemplo, riscos técnicos associados com definição de escopo, requisitos, estimativas, premissas, restrições, ou então gerenciamento do risco de gerenciamento, no caso, relacionados com o projeto, com o portfólio, operações, organização, entre outros aqui no caso. Risco comercial, por exemplo, termos e condições do contrato, aquisição interna, nós vamos avaliar todo o cenário de maneira a tentar identificar tanto ameaças quanto oportunidades e riscos externos. Legislação, taxas de câmbio, local, instalações, meio ambiente, concorrência, regulamentação, tudo isso aí são exemplos, no caso aí, de componentes que podem fazer parte de uma estrutura analítica de riscos. É claro que é só um exemplo, nós podemos construir a nossa EAR com base na necessidade do nosso projeto. E basicamente o objetivo dessa EAR é justamente facilitar a identificação de riscos, de maneira que nós possamos realmente verificar que nenhuma área foi esquecida, que nenhum risco importante para o projeto foi esquecido. Quanto mais a ideia de identificar riscos no projeto é o seguinte: quanto mais, melhor. Quanto mais riscos você puder identificar, melhor. Então a estrutura analítica de riscos, ela possibilita esse mais, a gente atingir uma quantidade maior de riscos dentro do projeto para poder fazermos o tratamento adequado desse risco durante o planejamento do projeto. E aí, aprofundando sobre definições de probabilidade e impacto, eu trouxe aqui no caso uma matriz para vocês verificarem. Por exemplo, eu quero saber quando eu falo assim que um risco é baixo ou é alto, o que significa isso? Então eu tenho que partir de um parâmetro confiável, padronizado, que vai ser utilizado para todos que forem avaliar riscos dentro do projeto. Nesse quadro especificamente, nós temos aqui uma escala que vai de nulo até muito alto, onde nulo seria qualquer probabilidade, será uma probabilidade inferior a 1%, que em relação a tempo não gera impacto, nem custo, e qualidade, praticamente nenhuma mudança em funcionalidade. Aí ele é considerado nulo aqui no caso. Mas muito baixo vai até 10%,
onde poderia, por exemplo, impactar o projeto em uma semana, ou então, né, gerar um impacto de até 100 mil reais, ou dólares aqui no caso, em relação à qualidade, impacto secundário sobre funções secundárias. E aí sucessivamente eu tenho informações mais detalhadas que vão permitir com que eu realmente possa classificar o risco como muito alto, né, alto, médio ou baixo aqui no caso. É importante a gente chamar a atenção a um aspecto peculiar em relação a essa tabela, que é o seguinte: o nosso objetivo em relação ao gerenciamento de riscos é proteger o projeto em relação a ameaças, né, e de alguma forma buscar fazer com que as oportunidades elas possam acontecer. Normalmente, quando ocorre um risco, esse risco afeta algum dos objetivos do projeto. Quais são esses objetivos? Nós temos o objetivo relacionado a prazo, né? Nós temos o objetivo relacionado a custo, a qualidade, a satisfação do cliente e, portanto, na hora de a gente poder avaliar esses riscos, nós vamos utilizar dessas dimensões para dizer o quanto que o risco ele afeta essas dimensões no caso, né, para a gente poder dizer se ele é alto, se ele é baixo, enfim, ok? Então esse é o nosso ponto de partida para poder justamente avaliar os riscos. Uma vez a gente definindo esses parâmetros, podemos montar aqui no caso uma matriz de probabilidade de impacto, e essa matriz vai me fornecer justamente um ponto de corte para eu estabelecer o seguinte: olha, riscos que estão acima dessa nota são riscos considerados de classe alta, são riscos que requerem uma atenção especial, um gerenciamento mais cuidadoso, é um risco onde eu vou ter que partir para uma análise quantitativa, onde eu vou ter que elaborar resposta para eles, ok? Então eles demandam essa atenção especial. Eu tenho ali uma classe intermediária, mediana, de riscos, que não provoca assim, um impacto muito grande, e uma probabilidade também não é muito alta, mas que requer também uma atenção, porém não no mesmo nível, né, da classe alta, dos riscos de classe alta. E eu tenho também aqueles riscos baixos, que normalmente consomem mais nosso tempo, geram um pouco de estresse, que tem impacto baixo, probabilidade também normalmente baixa, e aí esses riscos, não que eu vá ignorá-los, mas dentro da minha escala de priorização, eles serão os últimos a serem abordados. Então a gente começa atuando nos riscos mais significativos, né? Uma vez que você atuou neles, vem para o intermediário ali, né? Analisa eles também se for possível, se for interessante para o projeto, e os demais, né, a gente vai fazer apenas um acompanhamento à distância, a gente vai verificar eventualmente, né, como que eles estão se comportando ao longo do projeto para o caso de tomar alguma atitude, alguma ação no futuro. Esse é o nosso trabalho de gerenciamento de riscos e nós temos aí as diretrizes iniciais que foram fornecidas por meio do plano de gerenciamento do projeto. Temos aí também, né, o plano de gerenciamento das aquisições, que vão me dar aí informações, ele vai conter, no caso, as atividades que devem ser realizadas durante o processo de aquisições, vai me dar essas diretrizes e basicamente, né, os componentes desse plano são como que as aquisições serão coordenadas, o processo de coordenação é definido, cronograma e principais atividades associadas com as entregas das aquisições, né, dos meus fornecedores, eu tenho que acertar isso com eles, métricas de aquisição, como é que eu vou medir desempenho, por exemplo, do serviço do meu fornecedor, ok? Funções e responsabilidades de cada uma das partes envolvidas, restrições e premissas associadas com esse relacionamento externo, né, com o fornecedor, questão de jurisdição legal, em caso de necessidade de resolver algum problema, né, do projeto que a gente não conseguir resolver diretamente, a quem nós vamos recorrer? Qual justiça? De qual estado ou de qual país? Então eu tenho que estabelecer isso dentro do meu plano, essa é uma diretriz inicial para a gente poder respeitar e conduzir, né? Estimativas independentes e critérios de avaliação. Estimativas independentes é quando nós precisamos construir estimativas, quando nós não temos elas disponíveis no mercado, para poder dialogar com o fornecedor, para saber se é um preço justo, ok? Vamos buscar informações aqui no caso. E critérios de avaliação. Como que eu vou selecionar um fornecedor? Como que eu sei que um fornecedor ele é melhor do que o outro? Ou que um produto é melhor do que o outro? Então eu preciso ter critérios para avaliar
custo, principalmente, né? Custo, qualidade e prazo, né? Às vezes eu tenho um projeto que requer uma entrega de um produto dentro de um prazo muito curto e, portanto, às vezes o que acontece com o custo? Ele pode elevar ele no caso, né? Se eu tenho uma necessidade de trabalho muito rápida aqui no caso. Então, essas diretrizes, esse trabalho, as regras e as exceções podem ser estabelecidas dentro do plano, tá bem? E por fim, o plano de gerenciamento de aquisições, ele pode apresentar uma lista de vendedores pré-qualificados. Prestem atenção nessa palavra pré-qualificado. Não quer dizer que o cara foi selecionado para o projeto, mas quer dizer que ele é potencial, ele tem potencial para prestar serviço para o meu projeto. Por que eu faço isso nessa etapa? Porque nesse momento, enquanto nós estamos planejando as aquisições, podem surgir sugestões de fornecedores, né, potenciais que podem atender a minha necessidade. Esse plano pode prever, né, a apresentação desses fornecedores para quem vai posteriormente comprar, né? Aí essa pessoa que vai comprar vai entrar em contato com os fornecedores, vai buscar conhecer melhor o produto, trazer mais informações para aí então decidir, né, se vai continuar ou não com aquele fornecedor. Então o propósito é basicamente isso, facilitar a vida de quem vai adquirir o serviço ou produto do projeto a partir de uma lista existente, tudo bem? E por fim aí chegamos ao último plano que vai integrar esse plano global do projeto, que é o plano de engajamento das partes interessadas, que basicamente é o seguinte, ele vai identificar estratégias e ações necessárias para promover o envolvimento produtivo das partes interessadas. O PMBOK não detalha muito como que seria a estrutura desse plano, mas basicamente o nosso propósito é esse, você descrever um conjunto de critérios, de atividades que vão ajudar a definir como que o trabalho de engajamento das partes interessadas será realizado. Basicamente, o que o PMBOK traz de informação para nós é o seguinte, é um documento que vai permitir estabelecer estratégias de engajamento e abordagens específicas de engajamento das partes interessadas, né? Então, o detalhamento está com você, né? Como que vai ser feito esse processo, é você que define no caso, o que você vai colocar dentro do plano. Evidentemente, isso é um conjunto apenas de sugestões do que o plano pode fazer por você. E cabe a você decidir, né, que informações que vão compor esse plano, que vão realmente ajudá-lo a atingir os seus objetivos enquanto gerente de projetos, ok?